Feliz 2023. A gente sabe que vai ser um ano complicado no que diz respeito aos investimentos, provavelmente bastante volatilidade. A gente vai estar aqui para tentar ajudar vocês com as informações mais relevantes do mercado financeiro. Então a gente começa esse ano fazendo aí um apanhado do que é esperado para o mercado internacional, porque a gente fala muito dos acontecimentos no mercado doméstico, mas a gente não pode esquecer que 2023 vai ser um ano complicado para as principais economias do mundo, que sofrem a consequência da elevação de taxa de juros que a gente acompanhou ao longo de 2022. Então, provavelmente, a gente ainda vai ter a influência desse processo de elevação de juros na zona do euro, no Reino Unido, nos Estados Unidos, em cima dessas economias. Então, uma perspectiva de um crescimento mais fraco e um cenário ainda inflacionário, o que reserva alguma cautela, e o tema recessão da economia global vai perdurar aí por mais alguns trimestres. E internamente, lógico que essa mudança de governo assumiu Luiz Inácio Lula da Silva com um discurso que traz aí alguns pontos que incomodam os investidores por conta da percepção do risco fiscal em relação à condução das contas públicas, uma maior intervenção do Estado, gastos públicos maiores, uma expectativa de elevação no nível de endividamento público e uma discussão que vai ser um pouco complicada ao longo do primeiro semestre de 2023, que é a alteração do arcabouço fiscal. Eles querem deixar para trás o tal do teto dos gastos. Isso está fazendo com que o mercado precifique aí nos últimos meses uma taxa de juros elevada por um período prolongado. Foi isso que mostrou o primeiro boletim Focus do ano de 2023. Uma taxa Selic de 12,25 ao final desse ano. Há alguns meses a gente falava numa taxa Selic ao final desse ano abaixo de 11%, e o que o mercado vem fazendo é revisando para cima por conta da preocupação com o risco fiscal. E a gente sabe que isso vai interferir no mercado acionário. A gente viu o Ibovespa em 2022 performando em grande parte aí dos pregões com uma alta de 2 dígitos no acumulado de 2022, mas o resultado ficou um pouco aquém. O Ibovespa fechou com uma alta de 4,7 em 2022 por conta desse peso do debate político, né, Rodrigo Moliterno? Exatamente, acho que o cenário você pintou muito bem, né, cara? Então a gente segue com o exterior ainda bastante delicado, no radar, a parte de commodities, juros, China, e a gente tem aí agora um novo governo que assumiu, né, a partir de ontem, né, do dia 1º, e agora a gente começa a ver quais vão ser os desfechos que ele vai dar, principalmente para essa questão fiscal que você colocou muito bem. Acredito aí que os primeiros meses vão ser meses voláteis aí para o mercado, até que a gente tenha uma clareza de qual direção esse novo governo vai tomar. Vamos lembrar uma coisa que a gente sempre frisou aqui: o mercado não gosta de incerteza. É preferível uma notícia ruim do que uma não notícia. Exato. Então, é isso que está movimentando esse início de ano no mercado, tá? Os investidores vão ficar atentos a isso daí, mas vamos lembrar o que a gente sempre frisa aqui. Mais importante é a gente também, na hora de tomar uma decisão de investimento, buscar empresas com bons fundamentos, que no final o micro vai se sobrepor aí ao macro. O macro, ele acaba sendo passageiro, acaba sendo um drive de direcionamento, mas o grande importante aí para a gente tomar uma decisão de investimento é olhar o micro das empresas. A gente tem que tomar uma decisão de investimento no mercado acionário, aproveitar esse momento que os papéis estão descontados para depois desfrutar de uma valorização. Mas para isso precisa ser feito um trabalho aí, consulte o seu assessor, tenha mais informações. A gente sabe que esse ano vai reservar bastante volatilidade até os investidores entenderem o que é fato e o que é boato em relação a essa orientação da política econômica. O início do ano legislativo é em fevereiro, então a gente também vai precisar entender como que vai ser esse entrosamento do executivo com o legislativo. O novo Congresso chegando com o governo, como vai se dar isso na política econômica, como reflete no preço das ações, né? Acho que a gente tem que ficar de olho ainda nas commodities, né? Que por mais que o exterior esteja complicado com o aumento de juros, mas a gente tem a questão da reabertura da China, o que para a gente traz esse alívio de uma certa demanda ainda aquecida das commodities, então para a gente é positivo. Então as empresas de commodities, elas tendem aí a se beneficiar.
tá? Em detrimento das empresas de correlação maior com a nossa economia. Essas vão ficar, acredito, ainda patinando, dado que ainda a gente precisa ter um cenário mais claro da nossa economia. E, obviamente, as estatais, o mercado está descontando bastante, justamente pelas falas mais duras do presidente quando assumiu, de voltar a utilizá-las, as empresas, para os programas sociais, né, para propósitos que não são 100% ligados à empresa e sim às questões sociais do governo. Então, essas empresas estão sofrendo e devem continuar sofrendo mais até a gente efetivamente saber a nova diretoria dessas empresas, os programas que vão ser utilizados e tudo mais. Bom início de 2023 e acompanhe os desdobramentos do mercado financeiro com a Veda Investimentos.